nosso voo pelas ciências humanas, bora dar uma olhada nas questões de filosofia e sociologia? Chega mais, professora Ana Beatriz Gomes e professor Enio Mendes, tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, professor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, vocês falaram no programa ao vivo que houve muita interdisciplinaridade, inclusive conversando com geopolítica. Como assim? Explica mais. Na verdade, a gente teve uma prova onde, em alguns momentos, era difícil descobrir o que era filosofia, o que era sociologia, o que era geografia. Inclusive, as equipes, quando sentaram para olhar, a gente, em algumas questões, nós ficamos na dúvida, porque a prova conversou muito bem entre toda a área de humanas. Em filosofia, sempre caem aqueles mesmos autores, né? Estão sempre aparecendo. Foi assim também nessa prova? Foi sim, Landy. A gente teve Platão de novo, mas com outra versão, porque caiu a questão do banquete, que não é tão trabalhado no ensino médio, e a gente teve Aristóteles com uma questão de ética. Então, são questões que normalmente nós já esperamos em filosofia. E teve alguma surpresa? Teve, nós tivemos muitas questões de ética. Apesar de ter também a questão da ética em Aristóteles, nós tivemos muito ética contemporânea. Nós tivemos uma pegadinha que foi a questão do Boff, onde perguntava sobre um autor contemporâneo, mas o texto era do Boff. Obrigava o aluno a ter um conhecimento sobre ética. Por exemplo, era uma questão do Hans Jonas, mas o texto era do Boff e as questões que eram apresentadas, elas remetiam a Maquiavel, remetiam a Kant. Então, o aluno tinha que ter muita atenção e muito conteúdo sobre ética. E em filosofia? O que é interessante é que não caiu em filosofia a questão do gênero especificamente, mas quando você fala muito em ética e quando você fala em direitos civis com os contratualistas, você está falando, sim, em gênero, de uma certa forma. Porque o grande problema que a gente tem no Brasil é você tratar os gêneros de forma diferente. Há um nível de desigualdade muito grande na área jurídica, inclusive. Quando você precisa de uma lei como Maria da Penha, quando você precisa de uma lei como homofobia, você mostra que todos não estão sendo tratados de forma igual, como lá diz o contrato social, que todos nós temos direitos civis. Então, quando puxa para a ética e puxa para a ética contemporânea, né, a discussão de, como teve na questão das favelas, onde fala que os direitos civis das favelas não são tão respeitados como no asfalto, quando a gente fala da questão de Hobbes, os direitos civis, quando a gente fala da questão do Boff, né, na ética contemporânea, é porque a gente tem que, além da discussão do gênero, a gente tem que discutir ética, né? A gente tem que discutir qual é o nosso papel dentro de uma estrutura social. E no geral, o que o candidato precisava saber para mandar bem nessa prova? Olha, em filosofia, de novo, como a primeira prova do Enem, ele tinha que ter uma boa noção de conteúdo. A gente teve duas pegadinhas, que foi a questão de Platão, que é a questão do banquete, que precisava ter um conhecimento do conteúdo. A gente teve uma questão de Édipo, que é poética de Aristóteles. Então, o aluno tem que ter um conhecimento, sim, de filosofia. Algumas questões você conseguia fazer com a ajuda dos textos, mas a grande maioria você tinha que ter um conhecimento prévio de conteúdo. E aí, alguma última consideração? Essa prova do Enem mostrou, pelo menos para o campo de filosofia, mais uma vez, a importância da disciplina, a importância de estudar a filosofia. A gente já vem há alguns anos tendo uma prova cada vez com mais questões. Nós tivemos entre filosofia e sociologia mais ou menos 16 a 17 questões, isso é muita coisa. Então, mostra a importância desses conteúdos, não só para a gente estudar Platão, Aristóteles, os clássicos, mas para a gente repensar a sociedade mesmo. Observar a democracia, observar a ética, questionar a moral, entre outras coisas. Professora, muito obrigado pela ajuda, mais uma vez pelo bate. É isso. Amanhã a gente volta com mais Enem 2016. Até lá!